Eu sou a Júlia, edito os livros infantis e juvenis da Companhia das Letras e hoje vou contar um pouco sobre um livro chamado O Casamento da Lua e Outros Contos de Amor. Esse livro é parte de uma coleção de antologias. Antologias são reuniões de textos, podem ser contos, crônicas, poesia, nesse caso são só contos. E esse é um volume temático e que trata só de amor. Então, nele tem textos de vários autores, todos que falam sobre o amor. Amor entre homens e mulheres, também amor entre familiares, amor entre humanos e bichos, todas as formas de amor. Os autores que estão nesse livro são o Machado de Assis, o Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, a Lígia Fagundes Telles, o Milton Atum e o Daniel Galera. Então, na verdade, quando a gente, dentro da editora, resolveu fazer essa coleção, a ideia era poder apresentar autores que são publicados pela Companhia das Letras, mas que escrevem para o público adulto, para um público mais jovem, porque dentre a extensa obra desses autores, tem textos que falam coisas também para pessoas mais jovens. Então, a gente pensou que seria bacana procurar e pensar esses textos e juntar em volumes que serviriam como uma primeira apresentação desses autores para os jovens leitores. Montar esse livro foi um grande desafio para mim, porque eu tive que reler muitos livros do catálogo da Companhia das Letras para procurar os textos que fariam parte dessa coletânea. Então foram meses de leitura e de escolhas, então de repente eu tinha um grupo de textos, mas depois aparecia um outro texto que eu achava que era mais ideal, então tinha que decidir qual tirar. Enfim, depois da seleção feita, a segunda decisão era do título, porque nessa coleção todos os livros têm como título o nome de um dos contos que fazem parte dele. Então aqui, por exemplo, O Casamento da Lua e Outros Contos de Amor, né? Então a gente tentou achar qual era o conto que tinha o nome mais sonoro e que também passasse melhor o espírito do livro, né? Então, o conto escolhido foi O Casamento da Lua, que é um texto escrito pelo Vinícius de Moraes, um dos poetas mais românticos do Brasil e talvez do mundo, então acho que também foi uma escolha ideal para esse livro. E eu vou ler o comecinho do texto para vocês. O Casamento da Lua. O que me contaram não foi nada disso. A mim, contaram-me o seguinte: que um grupo de bons e velhos sábios, de mãos enferrujadas, rostos cheios de rugas e pequenos olhos sorridentes, começaram a reunir-se todas as noites para olhar a lua, pois andavam dizendo que nos últimos 5 séculos sua palidez tinha aumentado consideravelmente. E de tanto olharem através de seus telescópios, os bons e velhos sábios foram assumindo um ar preocupado e seus olhos já não sorriam mais. Puseram-se antes melancólicos e contaram-me ainda que não era incomum vê-los peripatéticos a conversar em voz baixa enquanto balançavam gravemente a cabeça. E que os bons e velhos sábios haviam constatado que a lua estava não só muito pálida, como envolta num permanente halo de tristeza. E que mirava o mundo com olhos de um tal langor e dava tão fundos suspiros, ela que por milênios mantivera a mais virginal reserva, que não havia como duvidar. A lua estava pura e simplesmente apaixonada. Bom, acho que deu para sentir um pouco o clima do livro, que é romântico, mas não é assim piegas, tem vários tipos de amor, e acho que todo mundo tem como se identificar, se não é por um conto, é por outro, em situações pelas quais todo mundo já passou. Espero que vocês gostem e aproveitem a leitura.